A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, o canal Tudo Sobre um Cristão. A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está vendo esse canal pela primeira vez. Do que vamos falar nesse vídeo? Vamos falar a respeito do escândalo, né? Escândalo é uma coisa que Jesus ele já nos alertou nas Escrituras. Estou aqui com as Escrituras na mão. Por que tem acontecido agora tantos escândalos? Por exemplo, olha desse caso aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu estava na rede, mas saí e vim para cá. Deixa eu ver se vocês conseguem pegar isso aí, certo? Igreja das Nações da Poderosa Mão de Deus. Polícia investiga pastores por exploração de trabalho infantil. Eu acho que dá para vocês verem aí. Pois eu olho se ficou legal. O que acontece? O primeiro passo quando você vai a uma igreja é você saber quem que está à frente e investigar essa pessoa. O primeiro passo aí que eu vi é que a pessoa era o marido, a esposa e um filho. O marido se apresentava como um apóstolo. Primeiro passo. O que significa ser apóstolo nas Escrituras Sagradas? Para ser apóstolo nas Escrituras Sagradas, essa pessoa teria que ter andado com Jesus Cristo, ter visto Jesus, ter sido escolhido por Jesus para ser seu discípulo e ter recebido esse título do próprio Jesus, apóstolo. Então, os primeiros 12 apóstolos que foram chamados, que andaram com Jesus, que viram Jesus, né, acompanharam ali o batismo dele ali pelo Espírito Santo no Rio Jordão, né, e o batismo simbólico representando nós pecadores ali por João Batista, o batismo de água. Teria que ter visto ele operando aqueles milagres, teria que ter viajado com ele para aqueles lugares que ele passou, como Jericó, ter registrado aqueles milagres dele, ter acompanhado ali a prisão dele no Getsemane, ter acompanhado ali ele na cruz, crucificado, ter acompanhado ali a ressurreição dele e ter acompanhado os 40 dias que ele passou sobre a terra depois de ressuscitado. Para ser um apóstolo teria que ter sido isso aí, certo? Então, tinha outro cara que era para estar e ele cometeu suicídio, Judas, ficou 11. Quem substitui Judas? Matias. Esse Matias se torna um apóstolo. Esses aí são os 12 apóstolos. Depois Jesus vai aparecer para Paulo no caminho de Damasco. E depois Jesus aparece outras vezes para Paulo para falar com ele. Por isso que Paulo também é considerado um apóstolo fora de tempo. Certo? Depois daí, não mais. Amém? Então, para ser um apóstolo, tem que ter esses requisitos. Você chega numa igreja dessa. Aqui, ó. Igreja bonita, né? Ó, aí. Maringá, Paraná, né? E você vê uma estrutura dessa, tal, você diz, aí é um homem de Deus. O que acontece que esse homem de Deus estava fazendo aí, como bem disse a reportagem? Ele estava aliciando menores, colocando pessoas de menores para trabalhar, né? Colocava ali na cabeça desses menores que eles vendendo aquilo ia estar ajudando uma obra a pessoas que estavam com câncer, deixa que esse dinheiro, segundo a investigação da polícia, estava caindo na conta de um Pix, que era do próprio apóstolo, não estava em nome de igreja, não era uma conta separada. O outro erro, apóstolo, aí você já sabe que ele não era, né? Aí você diz, poxa, mas tanto escândalo assim. Lucas, capítulo 17, versículo 1, disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venha o escândalo, mas ai do homem pelo qual ele vem. É necessário que aconteçam esses escândalos para justamente se cumprir essa palavra aqui que está em Lucas 17, 1, tá certo? Não fica perturbado quando estiver acontecendo isso não. A outra coisa, pastor, o filho dele era o pastor. Aí tem que se investigar, ele tinha condições de ser pastor ou era pastor só porque era filho desse homem, né, que montou essa estrutura e chamou de igreja? Porque na verdade, pessoal, igreja somos nós, eu e você. Basta que você faça as coisas que Jesus mandou, né? Dá de comida a quem tem fome, dá água a quem tem sede, dá de vestir a quem, né, não tem como se vestir, ajudar as pessoas, amar, perdoar. Isso é ser igreja de Cristo, entendeu? Guardar a palavra dele, meditar na palavra dele, examinar, estudar, ensinar as pessoas, amar o próximo,
como a si mesmo, ainda que esse próximo seja uma pessoa que tenha feito mal. Jesus disse que a gente deve perdoar, tá? Porque essa pessoa às vezes tenha feito mal porque ela não conhece Jesus ainda como você conhece. Então você tem que tratar ela de uma maneira digna. É difícil, mas a gente tem que fazer isso. O caso da esposa dele, bispa. Bom, buscando dentro das escrituras sobre episcopado, né, que é um cargo ali que você, quem almeja isso, tem que estudar as escrituras. E aí Paulo, ele escreve para Timóteo já deixando o que tinha aqui, quem almeja esse cargo, como as características dessa pessoa. Aqui diz: fiel é a palavra se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É preciso, portanto, que o bispo, era um homem, não mulher, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, tenha autocontrole, prudente, respeitável, apto para ensinar. Certo? Não apegado ao vinho, não pode estar bebendo vinho, não violento, mas amável, pacífico e não avarento. Avarento é a pessoa que gosta de dinheiro, o caso dele aí. Esse daí está totalmente fora. Então, a esposa também não poderia ter esse título, porque ela pode ensinar, uma mulher pode ensinar na igreja, mas ela não pode assumir um cargo de domínio sobre homens. Ah, mas isso é machismo, não tem nada a ver. Isso aqui é doutrina, sã doutrina. Foi Jesus Cristo quem mandou Paulo escrever, porque ele quer assim. Desde o princípio, já tinha mulheres que andavam com Jesus. Maria Madalena era discípula de Jesus. Por que ele não escolheu ela para ser um dos 12 discípulos? Ele escolheu 12 homens. Acabou, aceita a mulher ou não. Isso aí é inegociável. É Deus quem decidiu, é Jesus Cristo quem decidiu assim. Você pega ali no passado, você vê Deus sempre levantando profetas, homens. Ele vai deixar alguém profetizar como mulher, mas profetas conhecidos, Jeremias, Isaías, né? Ezequiel, esses caras assim, tudo homens, entende? Então, Deus não quis, porque lá no princípio, lembre-se, você que é mulher, lá no princípio, Deus deu uma ordem para quem? Para Adão, né? Para ele ser o vigilante da mulher ali e tal. Olha, Adão, todas as coisas você pode comer, mas do fruto que há no meio do jardim você não pode. E quando Deus deu essa ordem, Eva ainda não tinha sido criada por Deus. Depois Eva é criada por Deus, certo? E lá passa um tempo, Eva vai e descumpre a ordem de Deus e ainda dá para Adão. Então daí Deus viu que ele não quer, nesse sentido, que a mulher fique à frente. Ele até permite que as mulheres ensinem, né? Mas não quer que elas almejem cargo algum. Aí você diz: poxa, você é machista, irmão do canal Tudo Sobre o Cristão? Não. Por exemplo, no meu caso, eu ensino o evangelho, eu ensino as escrituras, mas eu não quero cargo de pastor, eu não quero cargo de bispo, eu não quero cargo de apóstolo, eu não quero, porque isso aí não tem necessidade disso, meu irmão. Bom é você conhecer a palavra e não ser enganado, ensinar as pessoas, certo? Eu participo de um trabalho ali, fico à frente de um trabalho ali, dentro de uma comunidade, mas eu não permito que ninguém me chame de nada lá, não sei, irmão. Pronto, acabou, já para acabar com isso. Sabe, não tem ninguém atrás de púlpito lá, é todo mundo na frente. Tratamento igual para todo mundo. As mulheres que vai lá, elas falam a palavra desde que esteja escrita, não vejo problema nenhum elas falar. O homem vai e fala, desde que esteja, não vejo problema nenhum. Só lá não tem cargos, não tem essas coisas. Lá todo mundo se chama de irmão, irmã ou irmão. Acabou. Lá o único pastor é o Senhor Jesus Cristo. O professor da escola são as escrituras. Ninguém se engana. Ainda que eu quisesse enganar eles, não podia, porque eu sempre digo para eles: tudo que eu falar, vocês têm que ver se está escrito, olhar o texto, o contexto e não aceitar pretexto de homens. Ok? Então, aí a gente vê claramente que era uma igreja que estava totalmente errada, só que as pessoas não queriam ver. Olha, igreja das nações, da poderosa mão de Deus. A mão de Deus não estava aí, quem estava era a mão de um homem cometendo crimes, e graças a Deus foram presos aí, tanto o apóstolo como a esposa, como o filho dele. E espero que passe bastante tempo, que as pessoas que iam aí criem vergonha na cara, aprendam a estudar as escrituras e não sejam mais enganadas por esse tipo de gente, se é que se pode chamar. Pois bem,
E aqui é o canal Tudo Sobre um Cristão, mais uma vez falando aí sobre a respeito deste assunto. Se quiser saber alguma coisa sobre bispo, vai aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 3, que você vai ver as qualidades de um bispo. Quem almeja o episcopado, quer trabalhar nesta área de evangelismo, tem que estudar as escrituras dia e noite, noite e dia, não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, como Deus falou a Josué, ok? Paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo trabalho, se assim Deus permitir.